Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar aí primeiro sobre algumas questões, tá? Com relação a o que aconteceu com o São Paulo aí, né? As questões que levaram ele a essas vitórias e a minha opinião sobre o próximo jogo contra a Ponte, o que devemos fazer, tá? Vamos falar também da questão do Cauli, tá? Vamos trazer a informação e dar a opinião, tá? Vamos falar também sobre a questão da renovação do Luciano, tá? E vamos falar também de uma nova patrocinadora que tá chegando. A gente não tem tantas informações ainda, mas eu vou estar falando qual que é essa patrocinadora, tá bom? Do São Paulo que tá chegando aí. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo, tá? Bom, pessoal, primeiro, né? Importante, tá? A importância aí desses jogos aí, dessa sequência aí, sem perder, tá? O São Paulo tem aí 4, 5 jogos sem perder, né? Entre Paulista e Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo no Brasileiro tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, né? Nos últimos 2 jogos aí do Paulistão também contra o Primavera e contra o Primavera e o outro time que o São Paulo, o Santos, né? O Santos, o São Paulo acabou vencendo essas 2 partidas, né? Uma de virada e a outra ganhou tranquilamente de 2-0. Enfim, né? Bom, essas últimas 5 partidas, eu acredito muito que foi um combo de situações, né? Teve a questão da chegada do Rafinha, a permanência de Harry Masses como presidente, né? Eu acho que eu acredito a isso, tá? A boa fase do São Paulo. Então, a presidência, né? A continuidade de Harry Masses, a chegada de Rafinha e a questão da rodagem de elenco do Crespo, né? Então, acho que é um conjunto de coisas que a gente não pode deixar de lado, né? Com relação ao Rafinha e o Harry Masses, que são questões mais externas, né? O Lucas e o próprio Rafael deram entrevistas aí, o Rafael pro Gabriel Sá e o Lucas pro o próprio André Hernan, né? E falaram um pouco disso, né? Falou que assim, que claro que quando tem essas questões, né? Que é a questão do Casares, né? Externa, tudo, o time acaba, o psicológico fica um pouco abalado, né? Claro, o dirigente não entra dentro de campo nem nada, mas é difícil essa situação. O Rafael e o Lucas foram um pouco até além, falando assim, claro que a gente fica triste. E claro que essas coisas não chegam tanto na gente, mas só de a gente estar vendo e sem saber o futuro do clube, né? Sem saber quem vai presidir a gente, né? Fica um pouco, a nossa cabeça fica um pouco bagunçada, né? E isso eu acredito que seja uma situação bem complicada mesmo para o jogador, sem saber quem é que vai presidir, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? E eu acho que isso mexe um pouco. E aí, quando o Harry Massis coloca o Rafinha e assume de vez a liderança, a presidência e dá uma estabilidade no clube, dá um pouco mais de foco no futebol, as coisas começam a fluir melhor, né? E também o Crespo, com relação a essa rodagem do elenco, tá fazendo uma rodagem legal no elenco, acaba não tendo muitas lesões. E isso eu acho que ajuda com relação ao desempenho do São Paulo e aos resultados virem. Nem sempre desempenho, mas o resultado tem que estar aparecendo, né? Então, enfim, eu acho que eu acredito um pouco de um mix sobre tudo. E sobre o próximo jogo contra a Ponte Preta, eu iria com um time totalmente mesclado, daria um descanso para os jogadores e daria rodagem para outros jogadores ali, porque assim, eu acho que na minha opinião pouco importa se classifica ou não classifica para o Paulista, o importante mais é o brasileiro. Se classificar, bem, se não classificar também, eu acho que não tem que dar colocar pressão no Crespo. Comentem aí o que vocês acham, tá bom? Bom, mudando de assunto, vamos falar aí um pouco da renovação do Luciano, tá? Depois a gente vai falar um pouco do novo patrocinador, tá? Que tá chegando no São Paulo, tá bom? Mas vai ser bem uma matéria bem rapidinha, tá bom? Com relação à renovação do Luciano, é o seguinte, né, gente? Vai ser bem básico, bem simples, o que a gente vai falar. Avançou, né, com o staff do Luciano, a renovação contratual, né? E aí, ó, dando os créditos ao Alexander Vieira, que trouxe a informação, tá? Acredito que cerca de 2 anos, vai ser 2 anos o contrato dele, renovação, né? Termina agora de 26, começa 27 e vai até 28, com a possibilidade de renovação por mais um ano até 2029, né? Então, importante aí a gente tá falando sobre isso. Por quê? Porque o Luciano tem sido, cada ano que passa, o artilheiro do clube nos campeonatos, né? Do ano. Então, assim, pelo que o Luciano ganha, claro, na minha opinião, o Luciano ganha muito pouco, né? Ganha pouco pelo que ele entrega em campo, né? A gente pode ter as nossas ressalvas. O Luciano não é meio campo, isso aí foi uma pecha quando o Tuzubadia estava treinando no São Paulo. O Luciano é atacante dentro da área, ele é importante, não é protagonista. O Luciano não é protagonista, tá? Que fique claro. O Luciano é um coadjuvante ótimo e é um dos líderes do elenco e é um jogador aí que eu acho que é importante para o São Paulo.
tá? Comentem aí o que vocês acham, mas aí eu acho que nos próximos dias pode ser que saia já a renovação dele, tenha concretizado. Ele vai receber uma valorização salarial aí cerca de 15 a 20%, mais ou menos pelo que a gente sabe, né? Então, não é muito, tá? A valorização salarial tá dentro do que o São Paulo tá proposto a pagar. E assim, a verdade é que é o seguinte, né? É como eu disse, o Luciano, pelo que ele entrega, ele não custa caro, né? Então, a gente tem que aí dar o braço a torcer e deixar aí o... Assim, se o São Paulo não for fazer grandes investimentos, né, para as próximas temporadas, eu acho que renovar com o Luciano é o caminho. Se o São Paulo fosse investir pesado no time de futebol, aí eu acho que seria um tiro no pé renovar com o Luciano. Mas como o Luciano é um jogador que não se machuca e tá sempre dentro de campo e ajuda, independente de você achar que não, mas ele ajuda, ele é sempre o artilheiro do São Paulo nessas últimas temporadas, eu acho que vale a pena a gente renovar com o Luciano, tá? Comentem aí o que vocês acham, o que vocês fariam, tá? Sobre o patrocínio, gente, o novo patrocinador do São Paulo que está próximo a se concretizar é a Unimed, tá? Ela vai ficar no lugar onde estava a antiga Blue, né? Ali, né? E vai ser o primeiro patrocínio que o Harry Masses estará fechando para o São Paulo. Os valores ainda não sei direito, tá? Num próximo vídeo, num próximo momento eu trago aqui para vocês, mas inicialmente é essa a empresa que está fechando o patrocínio. É a Unimed que vai estar no São Paulo. Comentem aí o que vocês acham, tá? Bom, mudando de pato para ganso, agora a gente vai falar um pouco de contratação, né? E a nova contratação do São Paulo, que está próximo de ser apresentada, anunciada, talvez na hora que eu postar esse vídeo já esteja anunciada, que é o Cauli, né? O Cauli vem do Bahia, tá? Por empréstimo, primeiramente. O São Paulo vai pagar, a gente vai falar um pouco do forma de pagamento, né? Que é o seguinte, o Cauli tá vindo por empréstimo do Bahia, tá? Por quanto? Quanto que vai ser esse empréstimo? Vai ser 500 mil euros que o São Paulo vai pagar para o Bahia. Ah, o São Paulo vai pagar agora para o Bahia? Não, esse dinheiro vai ser debitado, o São Paulo vai tirar da dívida que o Bahia tem com o São Paulo. O Bahia comprou o Michel Araújo e o próprio Rodrigo Nestor do São Paulo, né? Então esses 500 mil euros vai sair do parcelamento, né, que o Bahia fez. Então, ou seja, esse dinheiro de fluxo de caixa, o São Paulo não vai usar para pagar o empréstimo do Cauli, mas sim debitar, né? E aí é importante, tá, a gente falar, se o Cauli completar 25 partidas pelo São Paulo, o São Paulo tem que comprar o passe de 50% do Cauli, que é por 2 milhões de euros, né? Então, 2 milhões de euros seria ali a compra dos 50% do Cauli. E aí, se caso ele completar 40 partidas, o São Paulo tem que desembolsar mais 600 mil euros, né? Informações do Alexander Vieira, tá? Tô trazendo aqui as informações do Alexander Vieira, tá? Créditos para ele, que é o seguinte, é 500 ou 600 milhões de euros. O Cauli vai sair por volta de 3 milhões de euros, né? 3 milhões ou 3 milhões e 100, mais ou menos isso, tá? Que vai sair o Cauli para o São Paulo, caso ele bata todas as metas estipuladas pelo contrato de empréstimo do São Paulo, tá? E aí, comprando o Cauli, ele vai custar mais ou menos 3 milhões de euros, que é cerca ali, se você pegar vezes 6,20, mais ou menos, vai dar uns 19 mil ou 20 milhões de reais, né? Então, assim, que é mais ou menos o valor que o São Paulo vendeu o Michel Araújo. Ou seja, se você parar para analisar, o São Paulo mandou o Michel Araújo e trouxe o Cauli, né? Então, eu acho que foi uma boa troca. Agora, minha opinião, tá? Opinião sobre o Cauli no São Paulo. Na minha visão, eu acho que foi uma boa aquisição do São Paulo, tá? Foi uma boa aquisição do São Paulo. Acredito que o Cauli é um jogador que, por mais que ele não está em alta, né, contra o Bahia, eu acredito muito no seguinte, tá? Eu acredito que o Cauli, ele pode ser que ele se encaixe muito nesse sistema do Crespo, né? Principalmente esse sistema que jogou contra o Grêmio, né? Que aí você coloca um meio campo, e você tem dois atacantes que você tem para municiar, né? O Cauli não vem jogando muito bem, na minha visão, tá? Com o Rogério Ceni no Bahia, porque eu acredito que o Rogério Ceni implementou algumas mudanças lá dentro, né? Do sistema do Bahia. Então ele não se encaixou muito nesse sistema. Então, no sistema com o meio campo ali, que é um meio campo ofensivo, eu acredito muito que o Cauli vai dar certo, vai conseguir desempenhar um bom futebol. De repente, a gente pode se surpreender com o que o Cauli pode fazer dentro do São Paulo, né? Eu tô falando que ele é o suprassumo dos jogadores, mas eu acho que, pro que o São Paulo precisa, eu acho que ele vai ser muito útil, né? Inclusive porque o Lucas Moura tá jogando ali naquela posição, e pode ser que eles façam um revezamento interessante, sem cair muito o nível técnico. Comentem aí o que vocês acham, tá?
No momento que eu tô gravando o vídeo aqui, o Cauli ainda vai fazer os exames médicos, chegou na data de ontem, né, na quinta-feira em São Paulo, e falou que estava muito feliz por vir. E até informação até do Alexander Vieira, é que quando ele soube da sondagem do São Paulo, ele ficou muito animado por vir, para vir, né? E aí algumas questões foi que ele perguntou tanto pro Nestor, quanto pro Michel Araújo, quanto pro Ceni, como que era o clube e tal, e ele falou que todos deram boas referências do São Paulo, e o Rogério Ceni acho que foi preponderante para ele ter escolhido o São Paulo. Ele falou que pro São Paulo ele seria melhor, porque ele teria mais minutagem. Então comentem aí o que vocês acharam dessa intervenção, comentem aí o que vocês acham sobre essa contratação, e comentem aí a sua opinião, se o Cauli, o que vocês acham, o Cauli vai dar certo ou não vai dar certo no São Paulo. Esse é o vídeo de hoje, tá, gente? A gente vai ficar por aqui. Qualquer novidade, vocês mandam aí nos comentários, a gente responde pra vocês, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.